Olá, Pai do Senhor, a todos os irmãos que nos acompanham a partir de casa. Estamos no ar para mais um podcast Aliança TV. Nós estamos aqui abordando sobre um tema que já foi aqui anunciado a semana passada. Nós queríamos continuar e aqui estamos como promessa, como cumprimento daquilo que é a promessa que nós fizemos a semana passada, que é o tema cobertura espiritual. Mais uma vez, o nosso convidado veio nos brindar com o seu saber, que é o nosso grande e saudoso profeta Cirilo Tato Moraes. Ele que está aqui durante este período para nos brindar o conhecer, o saber daquilo que vem da parte de Deus sobre a cobertura espiritual. Muitos de nós, às vezes, andamos, caminhamos e não sabemos como fizemos as coisas. Queremos fazer as coisas de forma que nós, ao nosso saber, mas não queremos ter a indicação de alguém que é capacitado para o efeito. Então, esse aí é o tema importante e muito pertinente, que é a cobertura espiritual. Já agora quero saudar o nosso profeta Cirilo Tato Moraes. Shalom, Pai do Senhor, profeta. Shalom, povo de Deus, shalom a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos cá hoje para poder partilhar a palavra de Deus. Aqui, como nós temos dito, você vai ouvir verdades da palavra, doutrina, chaves do Espírito e muita bênção para a sua vida. Então, esteja aí conectado e sincronizado conosco. Nós vamos ter mais hoje momentos de partilha, né, da palavra de Deus, pastor. Então, sejam todos bem-vindos e obrigado por que Deus nos deu mais a oportunidade. Amém. De podermos falar daquilo que é preciso para o seu reino, né? Amém. Profeta Cirilo, ele, nosso convidado. Cobertura espiritual. Profeta, já agora entrando dentro do assunto, muitas pessoas vivem debaixo desta palavra, ou apoiando-se, né, nesta passagem que nos diz em Salmos 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ok. Muitas pessoas aproveitam desta passagem para acentuarem os seus pés, não é? Sozinhos numa caminhada com Deus. Não, eu não preciso de alguém que possa me dar uma instrução, ou não preciso de estar ao lado de alguém que possa me dar uma cobertura espiritual, porque a palavra nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Significa dizer que Deus nos dá a cobertura espiritual mesmo sem ninguém por perto. E o que o profeta tem a nos explicar a respeito desta passagem, onde muitas pessoas apoiam-se para entenderem que devem caminhar sozinhos sem que haja a cobertura de alguém que é ungido de Deus e alguém autorizado, a voz autorizada de Deus para levar este ministro ou este crente, né, numa caminhada com Deus de uma forma segura ao lado de alguém. Amém. 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 Eu aprendi um ditado nos últimos dias que enquanto a verdade vem pelas escadas, a mentira vem de elevador. Mas nunca se esquece, quem vem pelas escadas também sempre chega, né? E não quer dizer que a verdade nunca chega, a verdade sempre chega. O que nós precisamos perceber para responder diretamente e propositalmente a essa questão é que existe duas dimensões dentro do reino de Deus, que é a dimensão ministerial, que está dividida em duas partes. A primeira, o ministério leigo, o segundo, o ministério sacerdotal. São as duas categorias ministeriais existentes hoje. Ontem existia os profetas, os levitas, os sacerdotes, os reis, que eram também ungidos pelos profetas para liderarem o povo, segundo também a vontade de Deus, na qual era canalizado por intermédio dos profetas.
Então você percebe que hoje existe apenas duas categorias, que é o ministério leigo e o ministério sacerdotal. Existe o sacerdote de hoje, mas com funções diferentes de ontem. Logo, existem os salvos e existem os ministros. Quando o salmista diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará, ele usou um termo que generaliza. Ele generalizou a classe, ele diz aquele, apontou. Ele não separou ou dividiu a classe das pessoas. Ele está a dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Se tu viveres ou habitares, você vai ter descanso. Se o meu irmão que está lá na rua habitar, vai ter descanso. Ele não está a falar de categorias ministerial. Ele está a falar daquilo que eu chamo de privilégio da conversão. Ou seja, a Bíblia diz que aos que crerem no seu nome, eles foi dado o quê? Direito, poder de serem feitos filhos de Deus. Eis os sinais que manifestarão ou que virão aos que crerem. Se beberem coisa envenenada, não os causará dano algum. Pisarão cobras e escorpiões, não é verdade? E imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Isto aqui não é um dom. Okay. Não é um talento separado a uma classe de pessoas. Okay. Isso aqui eu chamo de características de um grupo de pessoas. Ou seja, queres ver alguém que realmente é de Cristo, para além do caráter e a transformação, o primeiro sinal foi dado este. Jesus deu este sinal. Ide ao mundo, pregai, batizai, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos que crerem, eis os sinais que sobrevirão. Quer dizer, quando você ouvir uma classe que está a fazer libertação, uma classe que está a fazer, está a impor a mão sobre os enfermos, estão a ficar curados, uma classe que estão a falar em novas línguas, uma classe que pisam serpentes e escorpiões e bebe coisa envenenada e nada os causará danos, é uma forma de diferenciar-nos, aqueles que são de Cristo com aqueles que não são de Cristo. E eu costumo dizer nos dias de hoje, é preocupante quando as pessoas estiverem dentro da igreja e não serem capazes de manifestar pelo menos um destes sinais. Logo, justifica quem tu és. Comparativamente, podemos usar esse texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, eis o meu refúgio. Sim. Então, não é um assunto que deve ser emprego para questões ministeriais. Ok. Eu cheguei a esta pergunta porque, profeta, vejo que muitas pessoas pouco percebem a respeito desta passagem. E apoiam-se. É como aquele que diz, é como uma pessoa que quer defender a causa dele beber, né? Jesus Cristo transformou a água em vinho e não saber se verdadeiramente qual era o objetivo profético de Jesus ao transformar a água em vinho. Então, as pessoas aproveitam-se desta palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, para justificar, não é, aquilo que ele já pretende, que é o desejo do seu coração. Mas, o que o profeta acabou de explicar aqui, bem e é lógico, é um privilégio que esta pessoa tem ao estar em Cristo, quer dizer, ter um descanso em Cristo, mas não significa taxativamente que você vai ter uma cobertura espiritual sem que você tenha alguém, não é, ministerialmente aprovado para te dar a instrução sobre onde você vai caminhar com Deus. Mas, pastor, literalmente foi o que eu expliquei. Certo. Mas profeticamente, o descanso que se refere ali não é aqui na terra. Ok. A Bíblia fala de que aqueles que morrem em Cristo, eles estão simplesmente o quê?
dormindo. Paulo disse O isso, descanso na qual nós teremos é um descanso eterno, não cá na terra. Porque Jesus deixou claro, porque senão estaríamos a adulterar a Bíblia e também a confrontar as ideias de Jesus Cristo. Jesus falou que no mundo tereis o quê? aflições, Tereis o quê? Tribulações. Mas tenha bom ânimo. sim. Eu venci por você. Pastor, evangelho não é descanso, evangelho é batalha. Ok. Evangelho é guerra. A Bíblia diz que nós não somos do mundo, razão pela qual o mundo não nos vai aceitar. Eu não posso ficar aqui a pregar às pessoas que você, quando estiver em Cristo, você vai ter descanso. É mentira. Descanso é só mesmo depois da morte. Porque a terra em que nos encontramos é uma terra mesmo dos guerreiros. Aqui você luta de manhã, você luta de tarde, luta de noite. Todos os dias você luta. Não importa qual é o país em que te encontras. Então, ninguém pode pegar este texto para alegar que estar em Cristo, você vai ter um descanso, nunca mais você vai ser combatido, nunca mais você vai lutar. Existem muitas igrejas que apregoaram um evangelho distorcido, em que disseram para as pessoas assim, olha, teu sofrimento vai acabar hoje. Aqui tem mosquito, o sofrimento vai acabar como? E se não for aqui, em outros países não tem mosquito, tem outros problemas, as realidades existenciais lá, o combate, as batalhas. Então, não existe descanso na terra, você tem paz em Cristo. Jesus disse que eu vos dou uma paz que o mundo não dá. É a paz na alma. Quem está em Cristo, ele tem guerra física, mas tem paz na alma. Está a perceber? Ele tem sossego na alma. A nossa confiança, o nosso conforto é em Cristo. Agora, dizer que você vai ter paz para nunca mais você ter luta. Desculpa. Vamos para a Bíblia. Sabe que eu gosto de Bíblia? Já começamos. Moisés disse, os egípcios que vocês estão aqui a ver, nunca mais os vereis. Sim, sim. Mas as lutas deles não terminou. Não terminaram, com certeza. Os egípcios ficaram, mas foram encontrar outros inimigos. Cada nível que você estiver ascendendo com Deus, em qualquer área da sua vida, você vai encontrar novos adversários. Então, usar esse teor para defender a questão da cobertura espiritual, sorry, não é bíblico. Amém. Não é bíblico. É bem possível, porque nós encontramos descanso em Cristo, mas dizem que o reino de Deus é para os valentes. Então, se é para os valentes, quer dizer que você, ao aceitar Jesus, você está a entrar para uma batalha, mas a garantia de que você não vai sair vencido nesta batalha é que Jesus está ali para te cobrir, Jesus está ali para te salvar, Deus está ali para te proteger, mas não te dá uma garantia de que enquanto estiveres em Cristo, você não vai ter batalha, não vai ter confusões. É aí onde o profeta estava a explicar. Mas aqui alguém fez uma pergunta. É possível caminhar ministerialmente sem a orientação do seu mentor? Essa pergunta, eu digo, ela é contundente, porque caminhar sem instrução de um mentor, como assim? Eu acredito que... Olha, uma vez pai, para sempre Para pai. sempre pai. Uma vez filho, para sempre filho. Existem algumas questões que nós precisamos olhar no sentido prático da vida. Ok. Os filhos podem até amadurecer, mas sempre precisarão dos seus pais. Amadurecimento não quer dizer exclusão dos seus mentores. Quem é o mentor? Mentor é alguém que já passou pelos caminhos que você gostaria de passar amanhã. Cada nível que você ascender, o teu mentor já passou na frente antes de você chegar lá. Então você pode até ter as suas experiências de acordo ao seu território, de acordo à realidade do seu ministério. Porque eu costumo dizer para as pessoas, cada ministério tem suas batalhas, cada homem de Deus também tem suas batalhas. Uma coisa é as batalhas do homem de Deus e outras são as batalhas do ministério. E cada igreja tem suas realidades. Então, se eu quero chegar até 10, o meu mentor já chegou lá antes de mim. Eu quero chegar até 15, o meu mentor já chegou lá antes de mim. Então, andar sem mentor é impossível. É impossível. Talvez é um mentor não assumido.
Existem pessoas que não têm compromisso com nenhum homem de Deus, mas eles seguem o modelo daquele ministério. É uma mentoria, subentendidamente. Eles acompanham conselho de pessoas abstratas, que não podem ser expostas ao público. São pessoas que eles imitam, são pessoas que eles na qual inspiram-se neles. Mas dizer que absolutamente só pegou a Bíblia, leu e está a fazer ministério, eu, de forma muito pessoal e individual, não diria que sim. Não diria que sim. Essa seria a minha resposta quanto a essa pergunta. O profeta disse que existem pessoas que, de uma forma indireta, eles são mentorizados por alguém, mesmo não assumindo, não é? Eles têm o seu ministério isolado, mas ele segue a mentoria de alguém à distância. Pastor, você sabia que muitas pessoas hoje não aceitam assentar aos pés de ninguém, mas vivem nas redes sociais, no Google, e baixando o ensinamento? Tá bom. Vê-se acontecer isso, e agora é uma febre que agora tem estado por aí. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta muito, muito importante e precisava de um esclarecimento. Esta pessoa tem um ministério, segue uma mentoria de alguém distante, nunca teve contato com esta pessoa. Será que esta pessoa tem a cobertura espiritual desta mentoria? Não. Porque eu vejo que a mentoria vem associado com a unção que aquela, ou seja, com a unção que aquele mentor carrega. Não. Uma coisa é mentoria e outra coisa é cobertura espiritual. Desculpa, sim, porque uma vez eu estava a ouvir uma das pregações do profeta, que eu amei muito aquela pregação, uma parte que o profeta disse: você pode imitar a minha forma de pregar, mas nunca vais imitar a minha unção. Ok, é uma particularidade. Não é? Então, eu tenho mentoria do profeta, não é? Mas também tenho a cobertura espiritual por ser filho e estar debaixo dos pés do pai, aprendendo do pai. Será que esta pessoa vive debaixo dessa cobertura? Eu acho que não. Não. Logo, é um ministério desorientado. Não sei. Não. Olha, existem muitos ministros doentes. Existem muitos ministros doentes, muitos homens de Deus que andam doentados e que, por essa razão, eles se desfazem de forma proposital de mentorias. Há pessoas que estão em Angola, mas vão buscar pais espirituais fora da Angola. Está a perceber? É porque não quer assumir ninguém aqui. Esses homens de Deus daqui, nós nos conhecemos todos, sabemos que eles são assim, têm esse defeito, têm aquele defeito. Então eu falei para alguém: desculpa a expressão, mas você é tolo. Por quê? Porque a pessoa que você está lá à busca, você não conhece os defeitos porque você não vive lá. Você não vive naquele país, você não conhece a realidade do ministério dele. É por isso que estás a dizer isto. Porque a questão da mentoria ou a questão da cobertura espiritual, sim, existe 2 V's. O primeiro V depende da oração e confirmação de Deus. E segundo V, tem que haver a confirmação desta unção na sua vida. Com certeza. Como é que eu tenho um pai espiritual ou um mentor espiritual que na minha vida eu não vejo sinais espirituais daquela cobertura? Então eu não estou debaixo daquela cobertura. Como é possível eu estar debaixo de uma guarda-chuva enquanto chove, mas eu ainda estou a molhar? É impossível. Alguma coisa não funciona. É aquilo que nós lemos em Isaías capítulo 4, verso 1, onde diz que 7 mulheres disseram que não queremos nada contigo. Vamos comer do nosso pão, vamos beber da nossa água, vamos vestir as nossas vestes, mas a única coisa que nós queremos é o seu nome. Por que eles queriam o nome? Porque sabem que nome é poder, nome é autorização. Então são pessoas que vão atrás de certos homens de Deus para iludir. Isso não é evangelho. Evangelho não é isto. Iludibriarem as pessoas por causa do nome de dito homem de Deus na qual eles foram atrás. Eu costumo dizer, as pessoas hoje eles querem fazer o papel de Deus no seu chamado. Qual é o papel de Deus? Confirmar o seu ministério. Deus não está a confirmar, mas eles querem confirmar, criando situações para iludibriarem as pessoas que os acompanham. Está a ver filho do fulano, filho do fulano. Eu já vi pessoas que até línguas estranhas imitam, mas o milagre não está conseguindo imitar.
Quando chega na hora do milagre é questão de tempo. Mano, já estás há 15, 20 anos. O tempo ainda não chegou. Se você está debaixo de uma cobertura, para além da confirmação de Deus para tu ires para lá, é preciso que haja sinais evidentes desta cobertura. Tem que existir sinais evidentes desta cobertura. Enquanto não manifestar esses sinais, ministerialmente falando, e nós estamos a nos referir a pessoas que já são ministros, alguma coisa não está a funcionar. Alguma coisa não está a funcionar porque eu dou uma opinião pessoal. Eu vejo que nunca um filho vai sair debaixo da cobertura de um pai, por mais que ele seja grande. Porque alguém aqui fez uma pergunta, disse, o filho chega a um nível que deixa de depender... Até não, fez uma pergunta não. Fez uma afirmação. Ok, é uma pergunta que ele fez. O filho chega a um nível que deixa de depender da cobertura... Esse aqui não sabe o que é pai cobertura. espiritual. Ele não sabe o que é cobertura. Por isso é que eu fiz antes um parênteses, disse que sou de opinião que um filho nunca... E provavelmente não acompanha o nosso programa desde o princípio, porque Ok. a questão da cobertura ela é pertinente. É pertinente, sim. A cobertura não deixa, a cobertura não se aparta, a cobertura não se desliga. Você pode se desligar por uma rebelião, por uma atitude negativa, só te virá consequências de Deus. Filho é filho até morrer, pai é pai até morrer. Agora, o que tu estás a fazer só vai semear espírito de rebeldia na sua vida ministerial. Eu temo muito esse espírito, porque a palavra do Senhor diz que a rebelião é igual a quê? A feitiçaria. E a palavra diz, não deixareis os feiticeiros viver. Se a rebelião e a feitiçaria é a mesma coisa, do mesmo jeito que os feiticeiros não podem viver, o rebelde também não vai viver. Okay. E nós precisamos entender que a questão da morte, ela é multifacético. Podemos falar da morte espiritual, assim como podemos falar da morte física. Podemos falar da morte financeira. Existem muitos ministérios a lutarem contra a parede. No domínio financeiro não há exceção. A lutarem contra a parede. No domínio espiritual não há. As pessoas estão lá, caem, levantam, mas não há multiplicação daquele ministério. Não há realização porque há uma morte, há uma seca que entrou. Há uma seca que entrou. Vamos para a Bíblia novamente. O que a palavra do Senhor diz? Que a morte entrou na panela. Okay. Quando a morte entrou na panela, chamaram o profeta. Okay. O que o profeta colocou na panela? Trigo. Oba. Trigo é sinônimo de pão. Pão é Jesus. Okay. Existem ministérios que Jesus tem que voltar lá para tirar a morte. Porque quando Jesus estiver lá, o verdadeiro perdão vai se manifestar. O verdadeiro arrependimento vai se manifestar. As pessoas não conseguem se arrepender e se humilhar, pouco importando as consequências ou a atitude da outra parte. Por quê? Porque Jesus não é o centro. Oh, pastor, sorry. Uma coisa é pregar, uma coisa é te carregar Jesus. Amém. Existem pastor bruxo, existem pastor mágico. Quem carrega Jesus, ele manifesta as características de Cristo na sua vida. Quem prega não precisa manifestar isto. Só precisa pregar. Só precisa pregar. Tá percebendo? Então, aqui não se deixa a cobertura. A cobertura continua. Você pode amadurecer, você pode crescer, mas a cobertura continua. Por quê? Porque o evangelho é um legado. Jesus cresceu, amadureceu, fez tudo o que podia, mas nunca falou que eu agora sou independente. Amém. Sempre dizia, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Até pelo contrário. Se você já é tão maturo, se você já é tão crescido em que teu pai está velho, idoso, por que você não sustenta e suporta o teu pai? Por que você não pega na mão do seu pai biológico, que já é idoso, que te cuidou, te lavou, pagou formação, hoje tu és quem és, agora tens a oportunidade de honrá-lo, pelo menos nos últimos dias que lhe restam na terra. Por quê? É rebeldia. Rebeldia, sim. É rebeldia. Não és abençoado nunca por isso. Nunca serás abençoado. Olha, acabarás por pagar pela mesma moeda, se calhar o dobro. Você vai pagar, vai sofrer pela mesma moeda. Olha, pastor, eu temo muito essas coisas. Eu penso assim. Sim, isso é verdade. Eu gostaria de viver meus males e saber que eu estou a viver isso porque Deus está a me provar. Certo. Não como consequência de alguma coisa que eu tivera feito. Sim. Porque as pessoas hoje
não sabem o que estão a fazer, mas quando vier as consequências vão esquecer onde tinham falhado. É isso aí. É isso aí. Escuta aqui. Quando Deus ordenou a Moisés para trazer os 70 anciãos para a transferência de unção, não era unção profética. Uau. Não. As pessoas enganam-se. Não era unção profética. Eles profetizaram como sinal de que Deus estava no lugar. Escuta aqui. Uma das primeiras referências da manifestação de Deus no lugar é a sua voz. E receberam isso de quem? Receberam isso através de Moisés. Amém. A Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre é aí onde eu queria Moisés chegar. e transferiu para eles. Profetizaram naquele dia e nunca mais profetizaram. A evidência apareceu, sim, eles já receberam. Depois de terem aparecido a evidência, já não profetizaram. Pararam por ali. A unção que eles receberam é unção de excelência para o bem-fazer da obra de Deus. Uma das características de que esta pessoa está debaixo da cobertura de alguém é a forma de fazer a obra. O espírito de fazer a obra. O método de fazer a obra. Os filhos também herdam o método. Os filhos também recebem do espírito do seu pai. Não esquece. Espírito de Elias é uma coisa, espírito dos profetas é outra coisa. A Bíblia diz que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu porque ele fez do jeito que Eliseu fez. Há uma particularidade. Você tem o espírito dos profetas, mas ele tem um espírito particular, uma particularidade. Vou ressalvar o que querias falar. Uma coisa é eu ter espírito dos profetas e outra coisa é ter o espírito do profeta. O espírito dos profetas é o Espírito Santo. A palavra declara que todos nós falamos, profetizamos inspirados pelo Espírito Santo. Mas o espírito do profeta é a particularidade do seu chamado e da sua vocação. A sua vocação, podem ter 1000 profetas, mas cada profeta tem uma vocação peculiar. Então, quando você nasce das entranhas espirituais desta pessoa, como disse o apóstolo Paulo, ele disse o quê? Podem ter muitos perceptores espirituais, mas Pai tem uns. Eu vos gerei no Evangelho. Eu vos gerei no Evangelho. Então, quando você é gerado no Espírito, quando você é gerado por esta pessoa, as suas características, não ainda a performance de cura ou de libertação, mas eu estou a falar as suas características. Quem olhar para si vai ver um pequeno Jesus. Quando olharam para Jesus e chamaram, os discípulos e chamaram eles de cristão, não estavam a pregar, estavam em movimento, estavam a andar. Mas quando olharam para eles, disseram, não, esses são cristãos, seguidores de Cristo. Quando acusaram a Pedro pelaquela mulher, disse assim, esta aqui é também um deles. Pedro não estava a pregar, Pedro não estava a fazer cura, Pedro estava simplesmente calado. Quando ele olhou para Pedro, viu a maneira, a postura dele, disse que, este aqui é um deles. Porque eu conheço como é que os deles sentam, eu conheço como é que os dele falam, eu conheço como é que os dele andam, como é que os dele reagem, eu conheço. E as características que eu vejo nele é igualzinho. Pedro fez o quê? Negou. Please, vamos na revelação. Quem identificou Pedro como um de Cristo? As pessoas que estavam à Não, volta. quem é que falou, olha, este é um deles? Era uma mulher. Mas Pedro negou. Mulher é sinônimo de igreja. O mundo não tem conhecimento da palavra para entender a característica de um verdadeiro homem de Deus ou não. Quem tem conhecimento é a igreja. É a igreja que deve expor quem é o falso e quem seria o verdadeiro. Porque conhece a palavra. Mas a igreja de hoje não age pela palavra. Age pelo olhar. Porque não conhece. Mas mesmo aquela mulher olhando para Pedro e dizer que você estava com ele, você é um dele, Pedro negou. Pedro negou de assumir a sua identidade espiritual, primeiro, para não ser julgado, para não ir preso, é um juiz, é uma sentença. Segundo, para poder sentar no meio das pessoas que não fazem parte do mesmo time. Existem muitos filhos de Deus que estão a negar a paternidade espiritual por causa dos amigos. Oba. Por causa das relações externas. Não, espera aí. É o meu pai espiritual, eu, Cirilo, meu pai espiritual, todo mundo ouve isso, vocês sabem, pastor Sérgio Quinda. A igreja dele está nos Mulenvo. É onde eu cresci,
é onde eu recebi a palavra. É o primeiro homem que me confiou o microfone para pregar no altar. É a primeira pessoa na minha vida que olhou para mim no altar, não em profecia, e me disse que Deus te ungiu como um profeta. E desde isto até então, nunca recebi outro título, mas não nego que alguém me chame de pastor, isso para mim não faz confusão nenhuma. Está a perceber? Posso ser quem sou hoje, independentemente das conquistas e belezas que Deus me tem dado, isso não muda. Negar paternidade é negar-se a si mesmo. É negar a sua própria identidade. E sabe que um homem que nega a sua própria identidade é pior do que quem não sabe nada. Pedro negou por causa do meio e para não ser julgado. Sim. Porque nos dias de hoje as pessoas querem mais olhar a aparência, mas não ver o que essa pessoa é capaz de transmitir para ele. Porque não tem conhecimento. Então, porque eu acho que esta é falta de conhecimento e também Você já falta viu de uma pessoa, conexão. já viste uma pessoa, por exemplo, que nega vir a uma igreja aqui do bairro, né? Sim. Estou na cidade, na Talatona, e nego vir a uma igreja cá no bairro, mas se viajar para a Nigéria, vai para a igreja do Tibi Joshua que está no bairro. Quer dizer, desculpa, mas comigo eu fico assim olhando, uau, tem níveis, né? Sim. Tem níveis. Só não quero usar aquele termo pejorativo porque não vai dar certo aqui. Mas, profeta, batendo ainda neste assunto, eu digo que existem muitas consequências para este tipo de comportamento, né, de pessoas que se calhar ainda não têm um nível de compreensão do que é exatamente uma cobertura espiritual. Porque você pode até pregar muito, pode até fazer muitas coisas, mas eu tenho que estar assegurado do que o que é que me permite eu fazer o que eu faço hoje. Não é o meio, não é as pessoas com quem eu tenho conexões, mas é alguém que eu saí das entranhas, que na qual a unção, o poder de Deus que está sobre ele, me dá autorização para fazer isso. Por quê? Para os discípulos irem fazer a obra, houve alguém que os autorizou. Para operarem milagres, houve alguém que lhes liberou, disse, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. E eles não se auto-intitularam que já estão a andar baixo da cobertura sozinhos, mas sabiam que alguém lhes mandou, alguém lhes autorizou, vão àquele lugar, façam isso e façam aquilo. Mas muitos já não querem compreender nessa dimensão o que a cobertura espiritual pode acarretar em suas vidas ministeriais. Elias tinha paz espiritual? Elias tinha paz espiritual? Elias tinha cobertura espiritual, pastor? Elias. Fiz uma pergunta. Aqui quem faz as perguntas és tu, né? Não ainda investiguei a respeito de se Elias tinha paz espiritual ou não. Sabia apenas que Deus chamou Elias para o ministério, não é? Mas gostava de saber da parte do profeta. A Bíblia diz que Quem ungiu Elias? vamos chegar ali, né? Biblicamente, ninguém ungia profetas. Era Deus que ungia profetas. Quem ungiu a Moisés? Deus. Quem ungia Abraão? Deus. É só Deus que ungia. Se você fazer a história dos profetas, ler a história dos profetas, Deus é que ungia os profetas. Isaías, etc. Todos eles foi Deus que ungiu. Então, falar que Elias apareceu, isso é um fundamento que não é para mim muito profundo. Não tem uma coisa tão misteriosa aí. Eu acho que nós estamos aqui a nos referir de alguém Agora, que bebe de alguém, busca de alguém sim, que é ungido exatamente. de Deus. Abra a Bíblia em 1 de Reis capítulo 6, né? Ou capítulo 19. 1 de Reis capítulo 19. 19, sim. Leia aí, por favor. 1 de Reis, capítulo 19, verso 1. Leia a partir do versículo 1. A palavra nos diz, 1 de Reis, capítulo 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataria todos os profetas à espada. Então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá. Deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. Para ali, pastor. E vou voltar a repetir a mesma pergunta. Elias tinha pai? Não. Ok, agora lê. Vamos ver que Elias tinha pai. Vou repetir o verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. De que pai ele está a se referir? Se ele não tinha pai. Essa é a pergunta. Ele está a falar de missão. Senhor, basta a minha missão, porque Elias estava cansado, estava fatigado da missão. Mas profeta, desculpa, aqui me despertou uma atenção antes do profeta partir para o comentário. Eu penso aqui, né? Elias surgiu depois de Abraão, depois de José, depois de Moisés, etc. Mas será que aqui Elias não se referia, meus pais, os antepassados? Sim, são os seus pais Eu espirituais. aí entendi isso agora. São os seus pais Pois, espirituais. porque quem está lá em casa vai entender que não, havia alguém e vão querer questionar quem era o pai de Elias. E eu aqui compreendi logo de imediato que Elias referia-se de Abraão e outros descendentes de Abraão. Para perceberes que é espiritual, Ok. é uma questão espiritual, não biológica. Elias estava cansado da sua missão. E ele está a falar da sua missão. O contexto deste texto prova que Elias está a falar da missão. Da missão. Não está a falar de questões biológicas. Elias está a falar da sua missão. Ele está a dizer assim: não sou eu maior que os meus pais, estou cansado. Passaram pelo mesmo processo. Sim, fizeram a missão. Então Elias estava a reconhecer as suas origens paternais e espirituais. Ok, agora compreendo. A sua linhagem espiritual. Ok. Percebeu, né? Ok, agora compreendo. Porque quem aqui, eu, seriamente falando, lá em casa, eu percebia também nessa outra vertente. Assim que terminei de ler, eu logo compreendi que ele falava da sua linhagem espiritual. Voltando logo na primeira parte desse nosso podcast, com relação ao tema em causa, quando o pai falava das duas nações, não é? Era algo que daria sequência daquilo que Abraão começou e ali aí foi seguindo até chegar a Elias e muito mais. Deu para compreender muito bem. Eu acho que, não sei, o profeta tem alguma coisa mais a dizer a respeito desta passagem? Desse contexto Desse aqui. contexto, sim. Ok, Elias reconhece a paternidade, ele assume categoricamente que ele não é uma pessoa que nunca teve pai, que nunca teve origens ou descendência ou ancestrais espirituais, e ele faz essa abordagem clara. Diz: não, olha, eu não sou melhor que os meus pais, não sou. Eu tenho pais, mas eu não sou melhor. E se eu posso parar por aqui, Deus leva-me e convoca, chama uma outra pessoa. Está a perceber? Então, é imprescindível como a Bíblia não fala de pessoas que fizeram história com Deus sem falar da sua progenitura espiritual. Sim. Tiveram suas origens. E nós precisamos aceitar hoje que a questão da paternidade, a questão da cobertura é um facto bíblico. É um facto bíblico. Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. Mas Ele faz questão de valorizar as genealogias. Ok. E as